Pode seguir, por favor. No que diz respeito aos nossos destaques financeiros, como eu falei no início, nós tivemos um trimestre muito sólido em termos de resultado. Nós tivemos aí um crescimento de 34% do nosso EBITDA recorrente, com uma margem do EBITDA recorrente da ordem de 55%. Tivemos aí uma contribuição importante do aumento do preço do Brent no período, algo da ordem de 38%, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Também tivemos aí redução nas nossas despesas operacionais. No trimestre, nós apresentamos uma sólida geração de caixa através das nossas operações, 7,2 bilhões de dólares, e também um sólido fluxo de caixa livre positivo, 5,6 bilhões de dólares. E é claro que todo esse fluxo de caixa livre positivo nos permite, de maneira consistente, seguir a nossa trajetória de desalavancagem. Quando a gente olha na comparação anual, nós tivemos uma redução de dívida bruta superior a 18 bilhões de dólares e tivemos aí no trimestre 4,6 bilhões de dólares, além de reduções adicionais que se seguiram ao encerramento do trimestre, que a gente vai falar mais para frente. No que diz respeito à recompra de bonds, no trimestre, então, nós recompramos aí 1,4 bilhão de dólares e pré-pagamos dívidas da ordem de 0,3 bilhão. Tivemos uma entrada de caixa com desinvestimentos, e aí com destaque para o campo de frade, da ordem de 200 milhões de dólares. Tivemos também aumento da produção de petróleo e gás natural, e aí eu acho que é importante destacar aqui também um aumento da produção, mas bastante concentrada no pré-sal, que chega aí a próximo de 70%, 69% de participação no nosso mix, o que agrega valor para o nosso portfólio de maneira geral. E também tivemos recorde de venda do nosso diesel S10, o nosso diesel com baixo teor de enxofre, e a gente tem aí o diesel S10 chegando a algo próximo já de 55% das nossas vendas de diesel, que não só é uma contribuição importante em termos de resultados financeiros, mas também traz uma pegada ambiental e uma contribuição importante ambiental para a companhia. Pode seguir, por favor. Bom, falando um pouco do nosso ambiente externo, como eu comentei, nós tivemos nesse primeiro trimestre uma valorização do Brent da ordem de 38%, atingindo aí um patamar médio próximo a 61 dólares por barril. E é importante destacar, no primeiro trimestre nós tivemos um spread um pouco mais alto com relação aos nossos óleos, quando a gente compara com a trajetória histórica, muito fruto aí de nova competitividade em relação às compras pela China e compras de óleos de outros destinos também, mas algo que a gente espera que deve se regularizar ao longo do ano. Nós tivemos também aí, em termos de taxa de câmbio, o câmbio médio do período bastante próximo aí do câmbio médio do quarto trimestre, um pequeno aumento de 5,40 para 5,47, e no que tange ao câmbio de final de período, a gente teve uma valorização importante de 10%, saindo de 5,20 para 5,70, e lembrando que isso marca de maneira relevante o nosso endividamento, a nossa exposição de endividamento em dólares, então no nosso lucro líquido, esse impacto da valorização do câmbio no primeiro trimestre ele é bastante importante, a gente teve uma variação cambial negativa importante no primeiro trimestre, isso explica uma boa parte do efeito do lucro líquido. Pode seguir, por favor. No que diz respeito ao nosso endividamento, como eu falei mais cedo, a gente segue muito forte na trajetória de redução, além da redução da nossa dívida bruta de 76 bilhões de dólares para 71. Na sequência do trimestre, nós fizemos uma operação importante de tender, fizemos uma recompra aí de 2,5 bilhões de dólares e tivemos então uma redução adicional até o mês de abril de 3,2 bilhões de dólares, o que nos aproxima aí da nossa meta do ano de 67 bilhões de dólares. E claro, nós seguimos firmes na nossa trajetória de busca da nossa meta de 60 bilhões de dólares definido para o ano de 2022. No que tange ao perfil de amortização, eu destaco primeiro a situação confortável em termos de perfil que a gente se encontra. É óbvio que a gente está sempre monitorando oportunidades de melhorar esse perfil, mas a gente tem aí um perfil de amortização que nos dá bastante tranquilidade na gestão da companhia nos próximos anos. A gente subiu um pouco o nosso prazo médio dos financiamentos, chegamos aí a quase 11,9 anos, 11,84 anos o nosso prazo médio, e a nossa taxa média, o nosso custo médio da dívida, do estoque da dívida, ficou relativamente estável, subiu um pouquinho aí de 5,9% para 6%. De qualquer forma, a gente segue com uma situação bastante confortável em termos do nosso schedule de dívida. Um outro ponto que eu acho que vale destacar são as nossas revolvings. Nós temos aí, além do nosso caixa, a gente tem 8,3 bilhões de dólares em revolvings disponíveis, né, em linhas de crédito que a gente pode acessar a qualquer momento e que nos dão uma importante posição de liquidez, nos permitem, num cenário desafiador, por exemplo, como foi no ano passado, acessar crédito de forma rápida e subsidiar também a nossa gestão de caixa. Então, a gente segue com as linhas disponíveis e também estamos fazendo alongamento dessas linhas. Passamos algumas linhas que venciam em 2024 para 2025. Estamos trabalhando
continuamente em alongar as nossas linhas de crédito, também as nossas revolvings. Pode passar, por favor. No que tange ao nosso EBITDA recorrente, nós tivemos uma evolução importante no trimestre, e aí aqui eu queria destacar um cenário de um trimestre bastante limpo, né? Tivemos um trimestre de resultado operacional e financeiro bastante limpo, e aí uma evolução de 34% do nosso EBITDA ajustado recorrente, muito aí também contribuição do aumento do Brent nesse período e das reduções de despesa operacional, como eu falei. Tivemos aí nesse período, em função da sazonalidade, redução do nosso volume de vendas e também ainda algumas restrições, especialmente no final do período, em função do cenário da pandemia, mas uma evolução importante do nosso EBITDA recorrente, saindo ali de 6,5 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado para 8,7 bilhões de dólares. O nosso EBITDA não ajustado para itens não recorrentes ficou ali bastante estável em relação ao trimestre anterior, uma leve alta de 8,8 para 8,9. E aí ali embaixo reflito, como eu falei mais cedo, o aumento do Brent nesse período. Tivemos um Brent médio superior no primeiro trimestre. Acho que outro ponto que é importante destacar, além do nosso desempenho sólido no primeiro trimestre, nós também tivemos aí uma parte de resultado que acabou não se realizando, especialmente a parte de exportações. A gente tem algo aí da ordem de 27 milhões de barris que ficaram como exportação em andamento no primeiro trimestre, então isso é já uma contribuição para o nosso resultado do segundo trimestre, e que em função do nosso timing de venda e de entrega nas nossas exportações, formaram estoque no primeiro trimestre, não houve realização. A gente espera essa realização no segundo trimestre. Pode passar, por favor. Com relação ao nosso EBITDA por segmento de negócios, o destaque, claro, é o segmento de AIP. A gente teve aí uma alta importante de 48%, de 5,4 para 8,1 bilhões de dólares no período, refletindo bastante aí a valorização do Brent e também o crescimento de produção. Lembrando que no quarto trimestre nós tivemos um ciclo importante de paradas, então o primeiro trimestre foi um trimestre mais sólido em termos de produção. Isso se reflete, claro, no resultado do primeiro trimestre. No segmento de RTC, eu acho que vale destacar a questão do efeito giro. A gente teve uma contribuição importante do efeito giro no trimestre. Quando a gente olha o EBITDA com o efeito giro, a gente sai de 1,2 para 2,3 bilhões de dólares. Quando a gente tira o efeito giro, a gente tem uma pequena queda de 7% ali, de 0,68 para 0,63. É claro que quando a gente tem essa situação de valorização de preços, como aconteceu no primeiro trimestre, o RTC ele acaba capturando um ciclo importante de efeito giro. Ele captura aí a venda a preços mais altos de custos formados em período anterior a custos mais baixos. Então o efeito giro atuou de forma importante para contribuir para o EBITDA do RTC no primeiro trimestre. Com relação ao gás e energia, a gente tem uma redução de 24%, de 0,4 para 0,3 bilhão de dólares, basicamente menores margens na geração de energia, na comercialização de gás, e principalmente isso também em função do aumento do custo de GNL, o aumento do nosso custo médio aí do nosso portfólio de oferta de gás, afetando negativamente o segmento de gás e energia. Pode seguir, por favor. Com relação à geração de caixa, desinvestimentos e pré-pagamentos, eu já falei um pouco, mas acho que vale destacar que no primeiro trimestre a gente teve uma geração de caixa bastante robusta, de 7,2 bilhões de dólares. Tivemos aí um fluxo de caixa operacional ainda beneficiado por parte dos créditos fiscais referentes à decisão do ICMS na base do PIS e da COFINS. A gente ainda utilizou algo da ordem de 1,1 bilhão de dólares no primeiro trimestre. Tivemos também aí no primeiro trimestre o pré-pagamento do TCF, que é uma dívida que a gente tem com o plano de pensão, e aí aqui muito focado no nosso desinvestimento das refinarias. Então, a gente executou aí no primeiro trimestre o pré-pagamento do pré-70, do TCF, do termo de compromisso financeiro com a Petros pré-70, referente às refinarias que a gente está fazendo o desinvestimento, exatamente para que isso não seja também gargalo no nosso processo de desinvestimento das refinarias. Então, isso teve um efeito importante aí de offset em relação aos créditos fiscais que a gente aproveitou no primeiro trimestre. Quando a gente olha ali a coluna de outros, a gente teve também uma formação de estoque, como eu falei mais cedo, no primeiro trimestre. Então, em termos de capital de giro, a gente tem ainda algum capital de giro retido no primeiro trimestre, em função especialmente de exportações em andamento que ficaram no final do trimestre. Quando a gente olha o nosso investimento, então, de 1,7 bilhão nesse primeiro trimestre, nos faz chegar aí a um fluxo de caixa livre de 5,6 bilhões de dólares, que somado às entradas de caixa de desinvestimento de 0,2 bilhão, nos levam a um fluxo de caixa livre de 5,8 bilhões após os desinvestimentos. E aí, como eu comentei mais cedo, basicamente o nosso fluxo de caixa livre foi todo utilizado para amortização regular das nossas dívidas, juros e leasing,
mas também para pré-pagamentos. Fizemos aí pré-pagamentos importantes no primeiro trimestre, superiores aí a 1,7 bilhão de dólares. Então tivemos aí um movimento importante de redução de dívida no primeiro trimestre, chegando no final do trimestre com o Free Cash Flow to Equity da ordem de 0,3 bilhão de dólares. Pode passar, por favor. Em relação a liability management, então nós tivemos recompra de títulos, especialmente focada aí nos nossos títulos entre 2024 e 2050, no valor de 2,5 bilhões de dólares. Tivemos também um prorrogamento para 2026 do vencimento de parte das nossas linhas de crédito compromissada, e da ordem de 3,25 bilhões das linhas que tinham vencimento em 2024. Nós tivemos também, e aí falando de liability management de uma forma mais ampla, tivemos uma importante redução de contencioso tributário no primeiro trimestre. Nós encerramos aí contencioso da ordem de 1,5 bilhão de reais, com um custo evitado de 64%, então tivemos aí praticamente por 1/3 desse valor, o encerramento, e além disso a gente tem também depósitos judiciais a serem levantados. E isso é um movimento importante que nós fazemos de contínua gestão dos passivos, e aí olhando também no sentido de liability management, olhando também para o contencioso como um todo e buscando sempre oportunidades de encerramento de contencioso em termos favoráveis para a companhia. Pode passar, por favor. Com relação à gestão de portfólio, eu destaco aí os fechamentos que nós tivemos no primeiro trimestre. Algumas assinaturas importantes também, destaque claro para a RLAM, para o valor de 1,7, 1,65 bilhões de dólares da RLAM no primeiro trimestre. O valor total das transações no trimestre, 2,5 bilhões de dólares, com uma entrada de caixa de 472 milhões de dólares. Isso a gente olhando, claro, até a data de 11 de maio. Então a gente captura aí um pouquinho o período já do segundo trimestre. Mas é importante destacar a robustez e a continuidade do nosso processo de gestão de portfólio, com importantes fechamentos e assinaturas ao longo do trimestre e no mês de abril e de maio também. Pode passar, por favor. Com relação ao estágio dos processos, a gente tem avançado em diversos processos e a gente, então, como eu falei, conseguimos aí fazer várias assinaturas importantes ao longo dos últimos 5 meses. Fechamos também já em 2021 um número relevante de transações. Nós temos aí no total cerca de 50 transações em andamento, então tivemos um avanço importante nesses primeiros 5 meses do ano e seguimos forte na nossa trajetória de gestão de portfólio. Pode passar, por favor. Finalmente, no que diz respeito ao nosso lucro líquido do primeiro trimestre, eu havia comentado mais cedo, nós tivemos aí uma redução do nosso lucro líquido de 11,5 bilhões de dólares para 0,2 bilhão, muito afetado principalmente pela reversão de impairment que nós tivemos no quarto trimestre, pelos ganhos relacionados à mudança das regras do nosso plano atuarial. Lembrando que no quarto trimestre nós reconhecemos aquela mudança que foi feita em acordo coletivo de contribuição, 30% dos empregados, 70% da companhia, passando nesse ano para 40-60 e a partir do ano que vem 50-50. Isso afetou positivamente o quarto trimestre, não afetou o primeiro trimestre. E tivemos também uma variação cambial positiva no quarto trimestre, em função da apreciação do real, contra uma desvalorização no primeiro trimestre, uma variação cambial negativa. Quando a gente olha para o lucro líquido recorrente, nós temos uma variação de 5,4 bilhões de dólares para 0,2, muito afetada, claro, pela variação cambial, que a gente não trata como um item recorrente, apesar de ser um item volátil em termos de resultado, mas a gente não trata como não recorrente, porque todo trimestre a gente tem ali o efeito de marcação da nossa dívida ao câmbio final de período.